Olá, eu sou a Maiane e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre predição funcional de proteínas. Bom, os avanços cada vez maiores em tecnologias de sequenciamento demandam técnicas de armazenamento e análise de dados biológicos que sejam capazes de acompanhar todo esse crescimento. Para lidar com essa problemática, surgiram os bancos de dados biológicos, que são capazes de armazenar e organizar essas informações. Em paralelo, surgiu também a bioinformática, que se estabeleceu como uma solução elegante e que está em constante desenvolvimento para analisar e extrair informações úteis desses dados biológicos. Bom, antes da gente depositar uma sequência de proteínas ou de nucleotídeos em um banco de dados, o ideal é que seja feita a anotação com a maior acurácia possível para que essas informações sejam confiáveis. E então, o objetivo desse trabalho foi tentar reproduzir esses passos feitos durante uma anotação. Então, a gente fez uma predição funcional de uma sequência de proteínas, utilizando tanto abordagens baseadas em sequência como em estrutura. E essa aqui foi a sequência que eu recebi para analisar. Então, primeiro, vamos fazer a predição baseada em sequência. O primeiro passo foi inserir a sequência no BLAST, que é uma ferramenta de alinhamento local. Então, a gente utilizou duas formas de análise, o BLASTP e o T-BLASTN, com esses 3 bancos de dados aqui. E aí, os 5 melhores resultados de cada uma dessas abordagens foi organizado nessa tabela. E a gente percebe que a maioria dos resultados indicam que essa sequência é da proteína citocromo C oxidase subunidade 1. Tá? E que ela ocorre também em vários grupos de organismos, mostrando que é uma proteína bastante conservada. Mas o resultado mais satisfatório, de mais interesse, está relacionado com a esponja Micali acerata, que tanto no BLAST-P como no T-BLAST-N teve uma cobertura, uma identidade, uma similaridade de 100% e 0% de gap. Ainda no BLAST foram identificados alguns domínios conservados. O que obteve a melhor pontuação foi esse COX-1, que é citocromo C quinol oxidase e pertence à superfamília M cobre oxidase, que é essa daqui. Tá. Em seguida, a sequência foi inserida no UniProt, que é uma plataforma composta por vários bancos de dados e divide as proteínas em revisadas e não revisadas. Os resultados obtidos foram bem parecidos com o BLAST, tá? A melhor pontuação também foi para essa proteína citocromo C oxidase subunidade 1 para a Micali acerata, sendo que aqui ela não apresentou o selo de proteína revisada, tá? Aqui no UniProt ela está como não revisada, ou seja, não teve uma curadoria manual. Aqui no UniProt também a gente tem a informação sobre a função dessa proteína. Então, aqui ele fala que ela é a última enzima da cadeia transportadora de elétrons e catalisa a redução do oxigênio em água, aqui mostrando a reação acontecendo, né? E ele fornece também o nome da via metabólica, que é fosforilação oxidativa. Uma outra informação também é sobre a localização subcelular dessa proteína. Ele mostra aqui que ela está localizada na mitocôndria, na membrana interna da mitocôndria. E as informações sobre domínios e famílias foi bem parecidas com o BLAST, então nada de novo aqui. Em seguida, a gente analisou a sequência no Metaseq, que é um banco de dados de vias metabólicas, mas não encontrou nenhum resultado para a Micali acerata, para a espécie de esponja que provavelmente é de onde veio a sequência. Mas, analisando os processos biológicos e as funções moleculares da proteína aqui no Metaseq, foi possível verificar que as informações estão de acordo com o que foi encontrado no BLAST e no UniProt, Bom, aqui no COG, ele é um banco de dados de genes ortólogos e eu só obtive como resultado a citocromo C oxidase subunidade 4. Tá? E ela foi classificada como categoria C, metabolismo energético. Então, eu optei por classificar também a minha proteína, que é a subunidade 1, como de metabolismo energético também, já que ela está relacionada à fosforilação oxidativa. O PSI-PRED ele é um preditor de estrutura secundária e a predição foi feita para a minha sequência, e grande parte dos resultados mostrou que as principais estruturas secundárias são do tipo hélice, que é essa região aqui, essas regiões em rosa, e o restante foi classificada como região de coil, de bobina. Aqui o PSI-PRED ele também oferece uma representação da confiabilidade da predição. Então, quanto maior e mais escuras as colunas, maior a confiabilidade dessa predição feita pelo PSI-PRED.
Aqui o PSORT, ele realiza uma predição sobre a localização subcelular da proteína, mas eu optei por não considerar a informação aqui, porque o melhor resultado obtido foi de somente 16% de identidade, e eu fui pesquisar sobre essa proteína e não bateu com as informações que eu encontrei até então. O String, ele é um banco de dados sobre interações entre proteínas. Eu não encontrei nenhum resultado para a minha espécie, né, em específico, o organismo que eu estou investigando, só para essa... A única esponja que estava depositada lá, na verdade, era essa Amphimedon queenslandica, sendo que a maioria das proteínas que estavam depositadas não tinha anotação. Então, somente a subunidade 1 e a subunidade 2 da citocromoxidase tinha anotação. E claro que elas vão estar interagindo entre si, porque elas fazem parte de uma proteína maior, né? Então não teve como extrair tanta informação do string. O SMART, ele contém informações sobre domínios de proteínas. E aqui ele encontrou 5 domínios iguais, todos classificados como hélices e regiões transmembrana, tá? E isso está batendo com o que foi encontrado para o PSIPRED e para o UniProt. Aqui o Signal-P, ou Signal-P, é uma ferramenta que faz predição sobre a presença do peptídeo sinal. Curiosamente, ele encontrou um peptídeo sinal na minha proteína, mas eu achei muito estranho, então eu fui investigar mais, porque eu acredito que esse resultado está enviesado. Porque a minha sequência ela é uma parcial da subunidade 1. Então, como o Signal-P ele vai usar a região N-terminal para fazer a sua predição, ele pode fazer uma predição errada, né, nesse caso. Então, eu coloquei uma outra sequência da subunidade 1 completa, de uma outra esponja, e não apareceu nenhum peptídeo sinal. Então, eu não vou considerar que a minha proteína não tem peptídeo sinal. A última análise, usando a abordagem baseada em sequência, foi feita no KEGG, né, que ele é um conjunto de banco de dados que integra informações na forma de diagramas, com redes de interação entre elas. E a busca resultou nessa via metabólica, né, a via da fosforilação oxidativa, que é a via que a citocromo C oxidase pertence. Está aqui ela, é o complexo 4, e sido como citocromo C oxidase. E aqui está a proteína que eu estou analisando, é a subunidade 1, né, sendo que a minha sequência é só uma parcial dela. E agora a predição funcional baseada em estrutura. A primeira análise foi feita no Swiss Model, né, que é uma plataforma que fornece estruturas tridimensionais a partir de homologias. O melhor template encontrado foi esse aqui, que teve uma identidade de 54,29%, uma alta cobertura. Ele apresentou um Q-min maior do que -4, né, então pode ser considerado de boa qualidade, teve o joinha aqui. E o GMQE é de 0,79, também foi considerado de alta confiabilidade. Então, aqui a gente tem o molde que foi encontrado no Swiss Model, que é a citocromo inteira, né, com todas as subunidades. E aqui o modelo gerado a partir desse molde. Tá? Outra análise estrutural feita foi usando o MolLine, que faz previsão de estrutura 3D e anotação do genoma. Os resultados aqui obtidos apresentaram alta qualidade. Apresentaram alta qualidade e ficaram inclusos aqui no grupo 2. Ele também encontrou a citocromo C oxidase, a mesma proteína que o Swiss Model encontrou, né, também veio do mesmo organismo, né, o Bos taurus. E o ProCheck, ele foi utilizado para fazer uma validação da estrutura tridimensional do MolLine, né? Então é importante fazer essa validação, já que é comum que ocorram erros durante a modelagem, né? E aqui a gente fez essa validação utilizando o gráfico de Ramachandran. E a maior parte dos resíduos ficaram nas regiões mais favoráveis, aqui em vermelho, e nas regiões adicionais mais permissivas, aqui em amarelo, indicando que o modelo tridimensional do MolLine pode ser considerado de alta qualidade. Uma outra forma de validar a estrutura tridimensional é a partir do gráfico do RMSD, que é uma medida de distância entre as moléculas e reflete a diferença entre a estrutura de proteínas sobrepostas. Então a gente calculou esse RMSD
para o arquivo PDB gerado no Moline e deu 0.268. E o PDB gerado no Swiss Model, que deu 0.093 angstrom. Tá? Então, quanto mais próximo de zero, melhor. Então, os dois, né, ficaram bem abaixo de zero, sendo que esse aqui do Swiss Model foi muito melhor do que o do Moline. Tá? Então, o FastScope ele identifica domínios estruturais e superfamílias evolutivas de uma estrutura de proteína. Então, ele utiliza como entrada o arquivo PDB. Então, eu usei os dois arquivos, né, o do Swiss Model e do Moline aqui. E os resultados foram bem parecidos. O melhor resultado, né, foi igual até. Essa proteína aqui, proteína citocromo C oxidase no seu estado totalmente oxidado, proveniente de um coração de boi, né? E ele identificou essa superfamília aqui, F.24.1. E aí no Scope, a gente, que é tipo uma extensão do FastScope, a gente pode analisar essa superfamília com mais detalhes, né? Então, as superfamílias, de modo geral, foram bem parecidas em todos os bancos de dados que a gente encontrou, né? Tanto, seja por estrutura, seja por sequência. E aqui só mostrando mais alguns detalhes, né, sobre essa nomenclatura aqui deles. Mas, de forma geral, é a citocromo C oxidase subunidade 1 like. Tá? Por fim, nós temos o banco de dados CAT, que fornece informações também sobre relações evolutivas dos domínios de proteínas. Ele encontrou aqui para domínios 59 resultados e para as famílias 7 resultados, sendo que esses resultados foram bem parecidos. Tá? Aqui, esses todos foram iguais. Esses aqui também quase todos iguais, citocromo C subunidade 1. E aqui mostrando o domínio que ele conseguiu encontrar, né? Aqui a família. E aqui mostrando as famílias funcionais e a relação entre elas. Conclusão. A minha proteína, muito provavelmente, é a citocromo C oxidase subunidade 1. Ela está presente na mitocôndria, mais precisamente na membrana interna. Ela é responsável por reduzir o oxigênio à água, né? Ela participa da via de fosforilação oxidativa. As estruturas secundárias principais são hélices e coil, bobinas. Não possui peptídeo sinal. Ela foi isolada da esponja Micalia serrata, que é essa bonitona aqui. E provavelmente a sua estrutura 3D é essa. Obrigada.